Olá, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do programa Parábolas em Canto e Melodia. Esse programa em parceria com o Grupo Luz e Sintonia no Bem. Quem é você? José Lúcio, do Grupo Luz. E a senhora? Eu sou a Camila Coneglian, do Alain. Muito bom. E você? O José Senilton, da Lília. Vocês arrumaram os cônjuges igual a Joana de Cusa. Eu sou Alain Paixão, da Camila. Muito bom. Se você está chegando aqui agora para contextualizar o que acontece aqui, né? Daqui a pouco tem mais contextualização. Esse programa é uma iniciativa, uma parceria entre o Grupo Luz e Sintonia no Bem. Nós, do Grupo Luz, é um grupo que já tem mais de 10 anos aí divulgando a doutrina espírita, como o tempo passa. A gente musicou as 30 e poucas parábolas. 37 parábolas. 37 parábolas de Jesus. Obrigado pela precisão, José Lúcio. E depois, a gente olhando para esse movimento, a gente achou que merecia um estudo, né? Então, a gente incorporou a música agora nesse programa para a gente estudar. Como bons espíritas, a gente começa com oração. Daqui a pouco a gente fala de qual parábola nós vamos falar hoje. E depois a gente segue, então, com o estudo. Oração com você? Sim. Tá bom, vamos lá. Então vamos pedir a Jesus que ampare o nosso trabalho, que abençoe esse estudo da mensagem do Mestre Jesus, da mensagem deixada por ele há mais de 2000 anos, com a intenção de transformar cada pessoa que mora nesse planeta azul. Esteja conosco, Senhor Jesus, abençoa a terra, abençoa os nossos governantes, abençoa aqueles que sofrem, que passam pela expiação, pela dor. Abençoa a todas as pessoas que ainda não te conhecem, Senhor Jesus. Mas também ampara aqueles que te conhecem e não se movem para o trabalho. Que o nosso grupo possa fazer tudo o que tiver no nosso alcance para transmitir da melhor forma os conhecimentos que saem dessa parábola para atingir os nossos corações. Muita paz a todos. Então vamos iniciar o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Bom, qual o nome da parábola de hoje? Parábola do credor incompassivo? Isso. Eu acho que o seu áudio não está chegando. Ou não. do trabalhador Não. ingrato. Melhorou aí? Tá chegando? Isso. É leitura primeiro, depois música, né? Exatamente. Ah, é verdade. É porque a gente fez só 20, ainda não deu pra gente acostumar. Ainda não acostumou. É verdade. Então, vamos lá. Tá, eu vou ler só a parábola, né? Porque o início dela, tenho certeza que o Sam vai contextualizar. Então, eu vou ler só direto na parábola, né? Ou quer que lê aquele pedacinho antes, Não, pode ser direto, né? Só a parábola. Tá. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo:
Sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Vamos de música, DJ Claudião. Céu se assemelha a um grande rei que quis fazer conta dos seus serviçais. Eles trouxeram certo homem que lhe devia 100.000 talentos sem como pagar. Sua mulher e seus filhos como pagamento da sua dívida. Porém o servo lhe pediu: Senhor, seja generoso, que eu lhe pagarei. O Senhor, movido de compaixão, perdoou. Aquele servo estava livre da sua dívida com um grande rei. Saiu dali e encontrou um companheiro que lhe devia 100 denários. Avançou no pescoço, lhe sufocando, quis receber. Mas o amigo de joelhos lhe suplicou: tenha piedade, eu lhe pagarei, tenha compaixão, ressarcirei. Mas o amigo impiedoso, ganancioso, lhe mandou prender. Outros companheiros viram tudo, contaram pro rei o que aconteceu. Então o rei mandou chamar-lhe e lhe sentenciou: eu lhe perdoei todas as dívidas, servo malvado, porque me pediu. Devia também ter compaixão pelo seu companheiro, como eu de ti. Agora vou lhe entregar aos carcereiros até aprender, até me pagar. Assim também será o nosso Pai, se não perdoarmos nossos irmãos.
façamos com sentimento do nosso coração. Assim também será o nosso Pai, se não perdoarmos nossos irmãos, mas que façamos com sentimento do nosso coração. Muito bom. Essa então é a parábola do servo, não, devedor, credor. Credor. Gente, Credor incompassivo. incompassível. O que é incompassível, Palavra Camila? difícil, né? Compassiva que não tem compaixão, né? Inclemente. Incompassível, não tem compaixão. Não tem compaixão. Muito bom. Você tem, né, compaixão, né? Eu tenho. Porque eu sou Muita. Alan Paixão, né? Nós temos as parábolas com paixão. É, Parábolas compaixão. muito bom. Sam, você oficialmente é a pessoa da contextualização. E aí, que contexto Contextualização. aconteceu essa parábola que Jesus trouxe esse momento? Vamos lá, eu anotei algumas coisas aqui para a gente falar da contextualização desta parábola, né? Primeira coisa, a gente vai falar sobre o título da parábola, né? Que é o credor incompassivo. Em outros, é o trabalhador ingrato, né? E tem outros nomes, e isso varia de traduções de Bíblia. É importante lembrar que os estudiosos já nos mostraram que nos escritos, a tradução em grego direto, não tem, os títulos das parábolas não fazem parte do contexto, né? Elas foram colocadas apenas com o efeito de situar, né? Então, por isso que uma tradução, aquela que nós falamos antes, tinha 4 nomes diferentes, né? Então, era apenas dessa forma, para haver para a gente se situar no texto. Tanto também não tinha capítulo nem versículos, né? Como é hoje. Hoje facilita demais para a gente encontrar cada texto. E outra coisa é que Jesus conta esta parábola antes de deixar a Galiléia. Ele ainda estava na Galiléia, né? Ele já ia fazer uma viagem percorrendo o caminho ali até Pérea e outras cidades dos arredores, pregando o evangelho, quando serve, e essa parábola serviu também de resposta para Pedro, né? Quando ele faz aquela pergunta para ele de quantas vezes devo perdoar o meu irmão. Então ela diz respeito sobre o perdão. E Jesus também, ele conta essa palavra tratando de disciplina eclesiástica. Eu achei interessante aqui que é a disciplina da igreja. Se nós formos olhar aqui em Mateus capítulo 18, versículo 15, deixa eu ver aqui, Mateus. Antes desta parábola mesmo, 18, 15, é erro e perdão, né? Então, é onde Jesus está conversando e vai falar para eles a respeito de: se o seu irmão pecar contra ti, vá arguí-lo entre ti e ele somente. Se te ouvir, você ganhou um irmão, mas se não te ouvir, toma contigo mais 2 pessoas, vai e fala com eles juntos. Mas se não te ouvir também, leva-o até a igreja, né? Leva essas pessoas com a igreja, leva com testemunhas, até que seja estabelecida a questão, né? E se também recusar a ouvir a igreja, considera-o como um gentil ou um publicano. Amém vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes da terra será desligado do céu. Então é onde ele diz: pois eu vos digo em verdade, que onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles, né? Então ele falava disso aqui, e isso aqui está em Lucas capítulo 17 também. Fala de erro e perdão. Então ele falava de como a igreja também adotava esses critérios para conversar com as pessoas até que eles se perdoassem. Mas é interessante, né, essa interpelação do Pedro a partir desse ensinamento de Jesus, quando ele falava dessa disciplina eclesiástica ali, a disciplina da igreja, que ele pergunta: então tá, mas e quantas vezes então eu devo perdoar o meu irmão? Né? 7 vezes? Não, Pedro, não 7, né, mas 70 vezes 7, a resposta de Jesus para Pedro sobre o perdão. E outro ponto importante é a gente lembrar que esta parábola, Allan Kardec colocou ela no capítulo 11, né, que é na lei de amor, justiça e caridade, a lei do amor.
que engloba também a lei de justiça e a lei de caridade. Então ele coloca diretamente esta parábola lá, onde ele vai falar exatamente sobre amar ao próximo como a ti mesmo. E uma outra coisa, até a Camila falou antes aqui, quando o Jorge Elahá falava na sua palestra, que eu acho interessante falar também, que eu ouvi isso, eu achei muito interessante, porque a parábola original, ela fala de talentos e denários. No primeiro, este rei encontra com seu servo e esse trabalhador lhe devia 100 talentos, não sei, alguns talentos. Acho que é denários. Que vê talentos. Parábola no Mateus capítulo 20. Deixa eu ver aqui. O céu se assemelha a um grande rei. Passou ali, ó. E quis fazer conta dos seus serviçais. 10.000 talentos. 10.000 talentos, né? E aí o outro devia denários. Aqui nessa aqui tá dinheiros. Dinheiros, né? Deve ser a mesma coisa que denários, né? Aqui ele fala exatamente aqui, ó. Então ele fala aqui, ó, ordenou que fossem vendidos para começar o reino do céu semelhante a um homem que quis ajustar conta com seus servos. Ele devia 10.000 talentos, né? Então, não tendo ele como pagar, ele ordenou que fosse vendido a mulher, os filhos, para você ver o tamanho que era essa dívida, né? Então o talento, quando eles diziam aqui, o talento valia milhares de dias de trabalho. E o denário valia poucos dias de trabalho. Então o denário era bem pouco. Então veja só o quanto era essa dívida para com este rei. Era 10.000 talentos. E se ele não pagasse, teria que vender mulher, filhos, fazendas, né, a casa, os animais, porque era dinheiro demais da conta. Mas esse homem, este rei, não precisou. O rapaz não falou: eu não vou te pagar, me perdoa. Ele falou assim: não, deixa, me dá mais um tempo, eu vou ajudar. Mas voluntariamente o rei disse: eu vou te perdoar a sua dívida, né? E perdoou a dívida para ele. Mas este homem andando, né, saiu, encontrou com outro rapaz, um conservo, que ele devia 100 denários. Olha só, ele devia 10.000 talentos e o outro devia 100 denários. É bem menos, é coisinha... Tipo, como se fosse 50 milhões de um, 3 mil de outro. Vamos pôr aí 200 reais de outro, né? 100 mil reais de um. Então era pouquinho em relação ao que ele tinha sido perdoado. Mas naquele momento, ele pega ele pelo pescoço e o obriga. Agora ele estava senhor de si, não estava devendo para ninguém, mas ele queria ter o dedo, ou seja, ele queria ter um lucro ali, né? Mas aí aquelas pessoas vendo, fala para o rei, fala: agora sim, vai me pagar centil por centil, né? E joga ele na prisão até que ele paga totalmente. Então é interessante também a gente ver essa diferença de talentos e denários. A gente vê isso sempre na Bíblia quando a gente vai falar. E essa parábola traz esse esclarecimento. A dívida era muito grande. Aí o que nós devemos para o Senhor, né? Se nós formos comparar isto com a nossa dívida para o Criador, qual será a nossa dívida para o Criador? O que Ele espera? O que Ele quer receber de nós, né? Aí nós vamos lá no capítulo da lei de amor, justiça e caridade. Amor, compaixão, tudo isso. Mas por Deus, não diretamente, porque diretamente é fácil falar: eu amo a Deus, eu tenho compaixão, eu não vejo, né? Eu não estou me relacionando, mas o que é que Deus quer de nós? Então faça com seus irmãos, é o que quis dizer esta palavra. Então pratique o lei de amor, justiça e compaixão para com as minhas criaturas, com as criaturas de Deus. Então aí vai de encontro a parábola do Cristo, que ele quis dizer aqui do perdão, e também vai de encontro ao capítulo 11, amar ao próximo como a ti mesmo, a lei de misericórdia, né? De complacência. Nesse contexto também, tem algum ponto que Jesus estava ali antes do Sermão do Monte, que ensinar as pessoas para rezarem o Pai Nosso? Sim, ele também ensina o Pai Nosso, né? Antes ele ensina o Pai Nosso também, não praticamente antes dessa parábola, mas ele se reúne no monte com os discípulos, no início de suas pregações, e ensina eles a rezar, né? E ensina para eles a oração do Pai Nosso. Que aí na própria oração do Pai Nosso, né? Que aí entra no que você disse, tem lá, né? Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Eu
enxergo uma coisa também, nesse ciclo, né, quando ele sai, né, o Senhor ali perdoou ele, quando ele sai e ele não perdoa, eu enxergo, né, que Jesus também estava querendo mostrar ali a lei de ação e reação, né, que Deus, ele não tem que nos perdoar porque ele não se ofende, né? Ele é pureza, ele é amor, então ele não tem que nos perdoar. Nós temos nós ainda temos que perdoar porque a gente se ofende, né? Não deveríamos, né? Mas a gente ainda se ofende. E aí quando ele faz e ele retorna lá no Senhor, eu entendo que Jesus queria mostrar essa lei de ação e reação, ou seja, Deus não faz nada com você, é você mesmo que planta e colhe. Então, quando você pediu, Deus te perdoou. Quando você foi no teu irmão e você não perdoou a dívida dele, automaticamente você trouxe isso para você de volta. É lei de ação e reação. Lei de ação, né? e reação. Então, e aí ele foi preso. Aconteceu com ele exatamente o que ele fez com o outro de maldade. E aí entra também a reencarnação, né? Que nas entrelinhas, né? Ou seja, aquilo que você faz para o outro, de alguma forma vai voltar para você. Ou nessa encarnação, ou na próxima, né? Para você ver, essa parábola, ela mostra bastante o que Jesus, que é o nosso irmão mais velho, né? Gostaria que nós fizéssemos. Porque fala muito de sentimentos. Fala muito de desenvolvimento de virtudes. Então, quando ele se refere às oferendas, porque na época de Jesus era muito comum as pessoas, para pedir perdão ao Criador, na época chamava Alá, às vezes, né? Aí o que eles faziam? Eles faziam as suas oferendas, quer ser em dinheiro, quer ser no sacrifício de animais, né? Então ele se refere assim: quando fordes fazer tua oferenda, abre o microfone para eu ouvir. Quando fordes fazer a tua oferenda, ide-vos antes e reconciliai com os vossos inimigos. Depois venham e façam sua oferenda. O que ele estava querendo dizer com isso? Antes de você pedir perdão para Deus, você tem que ter moral para pedir. Como é que você vai pedir uma coisa que você não faz? Né? Como é que você vai pedir perdão se você não perdoa? E quem que perdoa? Quem que perdoa? Pessoa que já tem um certo grau de sentimento. Pessoa que já desenvolveu a compaixão, a misericórdia, que são sentimentos que, na verdade, compõem o amor lá na frente. Então, Jesus tinha essa capacidade de trabalhar com as palavras de forma, além da nossa capacidade, de mostrar, pegando o cotidiano ali e transformar numa realidade, né? Então, quando ele fala, né, perdoar 70 vezes 7 vezes, ele está mostrando para Pedro que você tem que perdoar sempre, todas as vezes que for necessário. Primeiro, porque nessa nossa caminhada, à medida que eu vou desenvolvendo o sentimento de amor, eu vou seguir, né, o que Jesus compõe a caridade, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso que é caridade. Perdoar, né, faz parte do processo da caridade. Então, se eu quero fazer caridade, tem pessoa que acha que caridade é dar dinheiro. Não, você começa a fazer a caridade dentro de casa. Ou dentro da sua casa. Ou dentro da sua casa mental. Perdoar-se, foi bom você se salientar. Como que você recomeça a sua vida se você não se perdoar? Como que você toma se você decide fazer uma transformação interior,
como que você vai começar a fazer isso se você não tem um ponto de partida? A primeira ação do ponto de partida é se perdoar, para que haja uma nova tomada de decisão e de posição. Então, caridade para conosco, caridade para com o próximo, porque Jesus espera que quando a gente faça a caridade e o perdão para os nossos irmãos, nós estamos fazendo para Deus. Esse sentido. É importante salientar, Zé Lúcio, fazer um questionamento para todos nós. Essas parábolas, ela tem trazido grandes reflexões para mim, depois que nós entramos em contato com elas aqui. A gente conhecia, falava algumas vezes sobre diversos temas, mas quando a gente vai pesquisar para falar aqui, para levar para os nossos ouvintes, a gente aprende muito. E um questionamento real que eu fiz nesse momento é: qual a nossa dívida com Deus? Qual a dívida nossa com Deus? Nós temos uma dívida de amor, né? Uma dívida de compaixão, uma dívida de fraternidade. E como nós pagaremos? Ele nos dá a oportunidade de pagar. E aí eu me recordo ali do livro de Estantes da Vida, lá de Humberto de Campos. Você vai lá tem uma história lá, chama do... Esqueci o nome dele lá, não sei se é Alberto Almeida, onde ele, no plano espiritual, escreve uma carta pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pelo amor de Deus, para que ele possa reencarnar. E ele fala todas as condições: por favor, permita que eu me reencarne, que eu reencarne em um corpo doente para pagar as maldades que eu fiz e que eu maltratei ao meu próprio corpo, que eu encarne com todas as privações financeiras, para que eu possa aprender a não burlar, né, os valores que eu já tive a oportunidade de ter. E ele vai pedindo tanta coisa, pelo menos que eu seja aleijado, mas que eu deixe que eu pagar. Eu devo uma dívida, eu tenho uma dívida com meu pai, eu maltratei, eu feri muitas pessoas. Então isso está na alma, a dívida que ele tem com o Criador. Então ele foi pedindo tanta coisa para Deus, e no final ele falou assim: de tudo não tiver jeito, permita que eu vá totalmente demente, para que eu nem tenha lucidez, para não errar de novo. Ele pede todas as oportunidades, todas as limitações físicas, todo tipo de privação e de enfermidade, para que ele não caia em tentação, para que ele não erre novamente, para que ele não aumente a sua dívida para com o Pai. Ele queria pagar essas dívidas. E depois ele recebe uma carta com a permissão para reencarnar, mas ele diz: o Senhor é um Deus de misericórdia, não um Deus de sacrifícios. Você vai reencarnar em uma família normal, com um corpo normal, com a saúde normal, com uma vida normal, com um trabalho que melhor lhe aprouver para as suas necessidades, mas aos 30 anos de idade, você começará e dará um contributo por 8 anos, 8 anos na mediunidade, auxiliando a tantos que vão te procurar, a tantos que precisam, e você terá a oportunidade de se redimir perante aqueles. E ele reencarna. Conta Humberto de Campos que um dia, com a necessidade, por vibrações de uma senhora pedindo para que a espiritualidade ajudasse com a enfermidade da filha, uma obsessão ferrenha que ela tinha, sofrimentos atrozes, intuitivamente eles a encaminham para aquele centro onde esse Alberto Almeida trabalhava. Chegando lá, o homem não se encontrava, e foi saber que ele já tinha alguns dias que ali não estava. Mas eles foram até a casa desse homem. Chegando lá, o encontra de sandálias e bermuda, com os pés no alpendre, descansando tranquilo. E a mulher, sendo intuída pelo espírito, fala para ele: ajude minha filha, eu fui no centro, o senhor não estava. Ele falou assim: não, mulher, eu já trabalhei demais, já trabalhei por 2 anos com mediunidade, já não trabalho mais, eu preciso cuidar das minhas coisas, tem meus negócios, tem minha vida, tem minha família, não dá. Ela falou: mas pelo amor de Deus, minha filha precisa de você. E o espírito intuía ela para que insistisse. E esta pessoa falou assim: não, eu não trabalho mais com mediunidade, eu parei, eu estou já de idade, eu preciso descansar, já dei muito do meu trabalho, agora eu vou dedicar a minha vida.
né? E a mulher foi embora sofrida. Então, depois que a pessoa recebe as bênçãos, foi como este trabalho, né? Ele leva bem a entender, ele houve o perdão das suas dívidas, ele pediu todo tipo de privação, ia pagar a dívida com muito sofrimento. Era muita grana que ele devia, né? Os 100 mil denários, 100 mil talentos. Era muito dinheiro. Então, olha só, ele pediu para pagar com todo tipo de privação do corpo e na vida. Mas Jesus, Deus misericordioso, disse, não, você vai normal, um corpo normal, saudável. Faça apenas uma pequena parte, que eram os denários. Lá na frente, aí quando chega a hora dele pagar, ele faz como o outro. Ele pega pelo pescoço, é como se pegasse pelo pescoço e falasse, eu não vou te pagar. Aliás, me pague o que você me deve, né? Então é a mesma forma, nós nos esquecemos, nós nos acomodamos nas benesses do Pai, e quando as coisas fluem para nós, nós nos esquecemos da nossa dívida com o Pai. E é uma dívida de amor que nós pagamos com o outro. Este amor que nós devemos, essa compaixão que nós devemos ao Pai, nós pagamos ao outro, que é a sua criatura, que precisa do seu amor, ou seja, foi intuído para que esta criatura, filha de Deus, buscasse, para que ele pagasse um pouco ali. E ele recusou a pagar. Então é dessa forma. Então a gente percebe que se a gente não faz a nossa parte, não perdoa quando é necessário perdoar, não se relaciona e não vá pagando devagarzinho essa dívida de amor que temos com o Pai através dos nossos múltiplos relacionamentos, nós chegamos lá em cima, vamos fazer como o Alberto de Almeida, implorar para pagar de uma forma bem dura. Antes da gente continuar aqui nos comentários, quero dar boa noite aqui às pessoas que estão nos acompanhando ali. Aqui o Giovanni Oliveira está ali, disse boa noite, muita luz a todos. Obrigado por você também, Giovanni. João Batista está nos acompanhando, a Regiane Olibone e a Lilian Kélia. Ah, conheço. Beijo, bem. Então, sejam bem-vindos, obrigado pela companhia de vocês. E interessante que se a gente, né, não tiver motivos, muitas vezes a gente não age. Por isso existe a palavra motivação, que é motivo para agir, né? Então, eu fiquei pensando, né? Quais são os motivos que alguém poderia ter para perdoar? Porque o ser humano, nós temos muito essa forma de pensar. O que eu ganho com isso, perdoando? Eu não vou lembrar a fonte, mas estudando sobre neurociência, que é um estudo que eu faço por causa da minha profissão, né? E em um desses estudos eu me deparei com uma informação interessante, que diz que nós nos viciamos nas substâncias químicas que o cérebro libera no nosso organismo. E essas substâncias, elas podem ser tanto boas quanto ruins. Mas as substâncias ruins, de certa forma, elas são mais agressivas. Então, ela deixa uma percepção mais tempo, né? Ela faz como se ela tivesse efeito mais tempo. Quando a gente está preso ali no perdão, no ódio, no rancor, na raiva, na melancolia, toda essa adrenalina e toda essa substância que vão liberando, né, o cortisol, né, que vai liberando o nosso corpo começa a viciar. E aí o que acontece com pessoas, por exemplo, que são viciadas na falta do perdão, por exemplo, nesse sentimento de ficar ali remoendo, né? Viciado em sofrimento. Viciado em sofrimento. Porque se você perguntar para essa pessoa, você gosta de sofrer? Ela vai responder o quê? Que não, né? Não. Que não. Mas lá no fundo, ela mal sabe que ela está dependente psicicamente do cortisol, possivelmente, porque quando ela lembra, libera a adrenalina. Depois o antídoto é o cortisol, né? Exatamente. Então... E aí o que acontece? A pessoa que está viciada nisso, o que acontece com ela? Ela envelhece mais rápido, ela pode ter um AVC, ela pode ter um câncer, tudo fruto dessas substâncias, né? Ela pode ter um infarto. Então, uma série de coisas podem acontecer com ela. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque se porventura, né, em algum momento, a gente se deparar com esse vício, porque quando a gente não sabe que isso é um vício, a gente não pode nem imaginar que isso é um vício. Então, é difícil você se libertar disso.
mas sabendo que isso pode ser um vício psíquico e que isso te causa muito mal, né? Egoisticamente, você pode usar uma técnica para você começar a pensar no perdão. Se não pelo outro, se não pela dívida que a gente tem com Deus, mas estou usando o lado egoístico aqui do ser humano, né? Por que não por você? Né? Por que não por você ter uma vida melhor, por você ter uma aparência física melhor? Inclusive tem alguns estudos também que comprovam que pessoas que têm pensamentos positivos, que são pessoas positivas, né, e acreditam que tudo vai dar certo, ou seja, otimistas, essas pessoas geralmente têm aparências mais jovens em relação à maioria das pessoas da mesma idade. Então, se você ainda não consegue perdoar pelo outro ou pelo amor a Deus, comece pelo menos então de forma egoísta se perdoando, né? E para que você possa viver melhor por você mesmo. Uma libertação para si, né? E porque depois que você der esse primeiro passo, você entra para o segundo passo, que aí você vai começar a entender o como é bom perdoar pelo amor. Né? Então, isso quer dizer que isso não é uma posição do espiritismo, é uma posição do Alain. Né? Não, mas é muito bem colocado. Então, é uma proposta que eu faço, né? Porque muitas vezes eu me pego, por exemplo, nesses vícios. Mas não talvez da falta do perdão, mas do estresse. Porque o corpo, quando libera o cortisol, te dá energia. Né? E só que te dá um pico de energia e um pico de canseiro ao mesmo tempo. Né? Então te joga para cima e para baixo. E aí a gente acaba viciando nisso. Por isso que a gente precisa ficar em estado de presença. Mas isso aí que você está falando aí está no contexto. Principalmente você está vendo lá a série psicológica de Joana de Ângeles, a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que é atrelada ali à psicologia espírita de Joana de Ângeles. O trabalho é o trabalho da individuação. É esse processo de auto-amor, de trabalhar em si, o bem-estar em si, o auto-amor, a autocompaixão, o auto-perdão, porque quando você se harmoniza consigo mesmo, com esse universo interior que é o seu universo exterior se transforma, porque a janela que você vai ver, ela mudou. A paisagem vai ser vista com outros olhos, a imperfeição, ela não vai ter mais a conotação que ela tem, as circunstâncias da vida passam a não ter todos os impactos que ela tem em nós, porque nós já conseguiremos dominar um pouquinho a nossa carga emocional, nós já temos consciência que somos seres emocionais, com inteligência emocional também, né? Então tudo isso faz parte. A psicologia analítica, a psicologia transpessoal, ela está totalmente entrelaçada, né? E também a neurociência, totalmente entrelaçada. A Nete Guimarães trabalha também com a neurociência, é bacana o trabalho dela, os vídeos que ela passa, é muito interessante. Então, tudo isso está entrelaçado. E nós percebemos que é uma força muito grande. Haroldo vem falar dos hábitos mentais, né? Pensamento e vida. Hábitos mentais. Esses hábitos recorrentes, muitas vezes nós sabemos que são prejudiciais, mas o Alan falou agora. Né? Por que nós voltamos nele naturalmente? Por causa da adrenalina que ele provoca. Né? Às vezes é negativa, mas a minha energia também vibra com ela. É essa que é interessante, as energias iguais. A minha energia vibra com ela. Então é essa energia que é negativa, é dolorosa, mas eu me abasteço dela. Então é preciso uma vigilância, a vigilância e a oração constante para que a gente comece a trabalhar esse ser que nós somos, né? No micro, para valorizar. Você está citando a Nete Guimarães aí, eu lembrei de uma palestra dela também muito boa, e dentro desse contexto, né? Porque a gente tem que lembrar que existe um outro perigo aí da falta do perdão, que é o prato cheio para obsessão, né? Exato. Então, e a gente sabe que assim como na Terra, né, ou seja, o espírito ele continua sendo o mesmo. Então, quantos irmãos desencarnados não têm ou não tinha, ou já tinha na verdade, esse mesmo vício de sentir essa energia da raiva, da falta de perdão, de fazer o mal pelo mal, né? De falar mal do outro. Isso. Né?
E aí quando você está preso nessa bolha energética, porque a gente entra numa bolha energética, ela chega a cristalizar. O assunto vira só esse. E aí, o que acontece? Você atrai fortuitamente, gratuitamente, os irmãos desencarnados, né? Então você atrai com as suas próprias mãos obsessores que não tem nada a ver com você, né? Não tem a ver com dívidas do passado, né? Porque a gente acredita que os obsessores são só, né, cobrança do passado. Não, muito pelo contrário. Você se suja, né? E atrai. Nós somos uma esponja. Então, o que você vibra é o tipo de esponja, né? É os poros que você vai estar abrindo para que essas energias façam parte da sua vida. Então, é mais um motivo que a gente tem que olhar para nós, pelo qual a gente tem que perdoar. Então não é só, primeiro, perdoa que faz bem para a sua saúde, melhora a sua pele, melhora a sua autoestima, melhora tudo. Depois, perdoa, porque se você não perdoar, você vai atrair para você um monte de gente que também não perdoa. Agora imagina se já é pesado, se já é dolorido não perdoar. Imagina um monte de gente falando assim, isso, não perdoa não, lembra o que ele te fez, né? E aquela carga em cima de você que já é pesada. Então, mais um motivo, porque a Nete Guimarães estava falando sobre isso, né? Quando a gente se suja, a gente vai atrair sujeira pra gente, né? É um imã, é a lei magnética, né? E Emmanuel, ele fala que o ódio nos prende e o amor liberta. Ou seja, se a gente já está muito insatisfeito com uma pessoa que faz parte das pessoas que nós temos problemas e nós não perdoamos, possivelmente eu virei em família com ele na outra encarnação. Por quê? Porque Deus, através dos seus emissários, né, numa nova programação de uma nova vida, vai ver as pendências que nós temos com as pessoas. E como a lei de Deus é de amor, ele vai querer que a gente resolva essas pequenas os pequenos problemas que nós temos com as pessoas. Então, uma pessoa em que foi para a outra dimensão, foi para o plano espiritual, e ainda levou consigo o ódio de algumas pessoas, essas pessoas serão as primeiras a estarem incluídas na relação de pessoas a conviver com você mais próximo na outra. Por isso que Emmanuel fala, o ódio prende. Então nós vamos ficar com essas pessoas. E o amor liberta. Quando você ama, você vai participar com essas pessoas na sua próxima vida ou no plano espiritual, se você quiser, pelos laços de afeto, de amor e de prosperidade. Porque se você quiser prosperar com aquela pessoa, porque tem aquele ditado, né? Time que está ganhando não se mexe. Então, se você está vindo com aquela pessoa e está dando certo, você vai continuar vindo com a sua família espiritual. À medida que eu começo a arrumar problemas de relacionamentos, eu fico preso a essas pessoas. E, naturalmente, na lei de amor de Deus, eu terei que recuperar aquelas condições. Então, eu virei para conviver com essas pessoas, a fim de que eu possa transformar o ódio em amor no futuro. Muito bom. Temos mais pessoas nos acompanhando ali. Boa noite a todos aí. Muita paz e luz. A Viviane Santos Faria Lima está conosco. Vilmar Filho, famoso Vilmarzinho. A Catilene Martins está aí também. Um abraço. E a Leila Maria de Jesus. Muito bom ter vocês aqui. Obrigado pela companhia. É isso aí, né? E olhando para esse... Não, só pegando um ganchinho aqui, isso conecta, olha só. Você estava falando tanto que essas coisas estão assim, interconectadas, né? A gente faz o programa aqui das parábolas e depois eu tenho o programa às 8h30 aqui também. E as coisas acabam se conectando, né? A gente está falando sobre isso daqui, tudo que o Alan falou aqui, quando não perdoa, você atrai todas essas coisas. Nós estamos estudando o capítulo 5
né? Bem-aventurados os aflitos. E aí fala da justiça das aflições, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então tem essa conexão. Aí a gente vai falar assim, por que eu sofro tanto? Olha aí o que o Alan acabou de falar aqui longamente, sobre o perdão, sobre tudo aquilo que nós descarregamos em nós, e o que o Zé Lúcio acabou falando também, das causas anteriores. Eu preciso, né, se eu vou ter um problema aqui, em uma outra encarnação, eu vou ter que estar me redirecionando o caminho, redirecionando a rota ali no caminho da justiça, no caminho da verdade, do amor, da lei de Deus. E nas causas atuais, muitas vezes, nós, nesta vida mesmo, com não perdão, com as dificuldades, nós buscamos essas dores, esses sofrimentos que vão somatizando e vão, às vezes, trazem enfermidades graves que nos acamam, nos colocam com dores o tempo inteiro e, às vezes, nos colocam inaptos até para o trabalho, para a convivência, e são causas atuais das aflições, causas originadas na nossa própria incúria, na nossa própria imprevidência. Exatamente. E aí entra a lei do livre-arbítrio, né? Deus deixa as leis do universo que você pode usar, né? E da forma que você usa, você colhe. Então, tudo que você planta, você colhe. E aqui dentro desse contexto da parábola, que Jesus foi enfático, né? Nessa contraste entre que Deus lhe perdoará, assim como você vai perdoar alguém, né? Não quer dizer que Deus vai perdoar, porque, como a Camila pontuou, não é Ele que perdoa, é a própria lei que funciona automaticamente, né? Então, o que você plantar, você vai colher. E aí, a escolha é de cada um, né? Vamos fazer, então, as considerações finais? Considerações finais, porque senão nós estamos fazendo só frases, né? Comecei a arrochar o Zé Lúcio. Você está querendo fazer frases, mas não. Mas então, posso começar? Mas antes, eu quero pedir que quem está nos assistindo aí, possa curtir, né? Comente aí, compartilhe, marque um amigo, copie o link, manda para alguém e fala, olha, não usa para alfinetar ninguém. Lembrei de você precisava ouvir isso. Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas faça assim, olha que legal, esse programa me fez muito bem, se te fez bem, né? Pode fazer bem para você também, né? Então, comenta aí, compartilha, visita os nossos canais e veja todo o acervo que a gente tem aqui. Já são mais de 1000 vídeos aqui publicados pela Sem contar, Alan, que é a sintonia no bem. Exatamente. Então, o dia que você estiver aí ligado naquela energia baixa, tá lembrando, a maguinha tá batendo na sua porta, sintonize-se no bem, sintonia no bem, e você vai achar uma série de recursos aqui, de conhecimentos, de falas, de palestras, enfim, músicas, para você poder sintonizar-se no bem. E baixa o aplicativo nosso, né? Tem na Play Store. Só na Play Store? Por enquanto, só na Play Store. Então é isso aí. Considerações finais em 2 frases, não, brincadeira, Zé. 1 minuto, tá bom? E meio. Quase. Então tá 1 bom. minuto e 55 segundos. Então vai lá. Então, olha só. A gente sabe que Deus tem uma lei, né? Então, Deus perdoa. Então, é uma discussão, né? Falar que Deus perdoa ou que Deus não perdoa, né? Então, cada um tem a sua opinião. Eu acho que Deus cumpre a sua lei. Que o perdão dele está nas oportunidades que ele dá. Mas cada falta que nós cometemos, um dia nós vamos ter que responder por elas, certo? 1 por 1, né? 1 por 1, né? Então, o que acontece? Se nós somos condescendentes com os nossos irmãos, se nós perdoamos os nossos irmãos, eu tenho um ponto positivo a meu favor. Na estruturação de uma nova encarnação, quem que vai nos oferecer os projetos? Às vezes 2, 3, 4 projetos para você escolher. Os benfeitores vai pegar a minha história pregressa, registrada no meu perispírito, e vai dizer o seguinte, você foi condescendente. Já que você foi assim, Deus me dá a liberdade de te dar uma vida mais suave, porém com alguns, né, compromissos aqui que você tem que realizar. Por quê?
é a mesma história, né? Não é que Deus vai facilitar a minha vida, não. Mas talvez Ele abrirá portas para que a gente escolha uma prova, não vou falar mais suave, mas com menos propensão ao sofrimento real. Vamos dizer, uma parcela que caiba no seu orçamento. Caiba no seu orçamento, caiba na sua, vamos dizer assim, uma cruz mais leve, né? Por quê? Porque no seu histórico você foi condescendente, foi complacente, perdoou o seu irmão realmente. Então, você terá vamos dizer assim, um alívio nas suas expiações, como essa pessoa que recebeu a mediunidade ao invés da dor física, da deficiência física, das limitações mental, das limitações do corpo físico, como tolimento do espírito, né? Então, eu acho que vale a pena a gente investir no perdão e ser bom, né, com as pessoas, porque isso vai voltar para a gente de alguma forma. Muito bom. Ali temos mais pessoas nos acompanhando, a Dedemel, o Antônio Carlos, o Dr. Paulo Augusto, Luciana Lopes, a Flores Bela, Adriano, é que ele estava digitando ainda. Sejam bem-vindos, obrigado pela companhia. Lembre-se de curtir, compartilhar aí e fazer com que esse conteúdo chegue mais pessoas. Sam, considerações finais. Boa noite. Bom, essa parábola, ela fala da lei de justiça, de amor, de compaixão, de misericórdia, né? Ali, quando retrata aquele rei, é o nosso Deus, é o nosso Pai. Aquele trabalhador é uma representação nossa. Mas aí, como nós falamos aqui das nossas dívidas e das dívidas que você deve perdoar, às vezes as pessoas que nos ouvem pensam, mas eu não tenho inimigos, não odeio ninguém. Que bom. Mas tem aquela pessoa que você às vezes fala muito mal, que você não gosta de se aproximar. Não, também não tenho essa pessoa. Mas então aquela pessoa, às vezes você diz, o meu santo não bate, né? Então há tantas ferramentas que nós vamos limpando a nossa alma com essas ferramentas. São pequenos detalhes. Eu não acredito que nós sejamos tão devedores, graças a Deus, de olharmos para trás e pensar, eu tenho que perdoar quem assassinou, perdoar quem me feriu gravemente. Graças a Deus que a maioria que nos ouve não tem isso mais. Nós vemos uma humanidade melhorando. A gente torce para que cada dia a gente possa olhar e sentir esta melhora na humanidade. Mas faz-se necessária a misericórdia. E uma das melhores ferramentas para que a gente possa usar nesses momentos e pagar um pouco das dívidas de amor que nós temos para com Deus, para com o nosso Pai, é nos nossos relacionamentos. Em todos os nossos relacionamentos. Melhorar, dar qualidade, né? Dar qualidade aos nossos relacionamentos, colocar mais sorrisos, mais alegria, mais compaixão, mais compreensão, principalmente indulgência. Porque nos nossos relacionamentos, muitas vezes, há necessidade da indulgência. Aquelas pessoas que nos irritam, que às vezes nós chamamos ou falamos que são sem noção, se são, talvez o sem noção sou eu, que já tenho conhecimento e ainda não aprendi a palavra indulgência. Né? Jesus sabia disso muito bem, quando pediu para que Deus perdoasse todos aqueles que o feriram, que o mataram, que o crucificaram. Ele só disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, da mesma forma, que nós perdoemos aqueles que não sabem o que fazem e que aqueles também nos perdoem, porque às vezes nós não sabemos o que estamos fazendo e ferimos alguém. Muito bom. Camila? Coneglia. Bom, como a parábola nos traz a consciência, né, do perdão, quando a gente perdoa, né, quem é mais beneficiado com isso somos nós mesmos, né? Quando a gente acha que perdoando o outro, a gente está
né, fazendo um bem para o outro, mas na verdade esse bem é para nós mesmos. Porque aí a gente está pagando um pouquinho de uma dívida também, para não levar ela lá para frente, né? Porque se eu levar essa ofensa, né, como vocês, Sam e o Zé Lúcio já falou também, eu posso ir, né, acumulando mais dívidas para as minhas próximas vidas futuras que eu não precisaria, né? Então, quando eu vou nessa caminhada perdoando aqueles que me ofendem, né, eu vou já me libertando disso e deixando tudo isso para trás, né? E o maior beneficiado sou eu mesmo. E quero deixar um pedacinho, né, da oração de São Francisco, que diz, né, que é dando que se recebe e que é perdoando que se é perdoado. Então, né, quando a gente faz o bem, quando a gente perdoa, a gente também vai receber isso, né, seja nessa vida ou seja na próxima ou no plano espiritual, né, mas a gente está plantando uma semente do bem. E para que você nunca, para que você nunca precise perdoar, basta não se ofender. Tão simples, né? Parece, né? Mas que Deus possa te dar sabedoria, nos dar sabedoria para que a gente não precise perdoar, ou seja, não nos ofendemos. Então que Jesus possa estar com todos vocês, muita luz para o seu lar, para a sua família, muita paz e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Do nosso coração, assim também será o nosso Pai, se não perdoarmos nossos irmãos, mas que façamos com sentimento do nosso coração.